viver e o Santos morrer. O orgulho que nem todos podem ter. E o Santos! Um ótimo dia para você, torcedor santista. Clebão aqui, do canal A Voz do Santos, do canal que traz voz ao torcedor do Peixão. Hoje nós vamos falar muita coisa, galera. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes, qual que deve ser a projeção dos brasileiros, a volta do Mundial, a reapresentação do Santos e muito mais notícias para você. Para você que está chegando agora, eu peço para você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, ative o sininho para você receber todas as notificações do nosso conteúdo nos seus dispositivos. Tudo isso depois da vinheta. Beleza, pessoal, vamos lá. Bom, Santos se reapresentou ontem no CT Pelé para um primeiro dia na volta das férias aí de treinamento. Foi feito um trabalho de academia na parte da manhã, um trabalho de campo na parte da tarde. Nesse trabalho de reapresentação foram feitos muitos testes com os jogadores, né? Testes de ergonomia, exame de sangue, teste de desempenho físico. A notícia boa é que os fisiologistas verificaram que a maioria dos jogadores voltou num patamar acima do esperado, vamos dizer assim, né? Sem muito ganho de peso, alguns até emagreceram inclusive. E Neymar também estava lá, fez os testes, Gabriel Bom Tempo, Roleiser. Se você clicar no canal da Santos TV, ela tem todo esse conteúdo da reapresentação, do trabalho físico que foi feito na parte da manhã. Tá bom, pessoal? O William Arão ainda não se apresentou ao Santos. No caso de ontem, não se reapresentou com o time, porque o contrato dele com o time lá da Grécia, Panathinaikos, né, da Grécia, vai até a próxima segunda-feira, dia 30. Então ele não pode ter vínculo com o clube e fazer uma apresentação, um treinamento com outro clube. Então o William Arão deve se apresentar no Santos na próxima terça-feira, dia 1º. 1º de julho. Igor Vinícius chegou ontem no CT Pelé, juntamente com o seu empresário, e não consegui vê-lo na parte física lá dos treinamentos, da representação. Porém, ele deve ter ido à Vila Belmiro para os últimos acertos aí e assinatura de contrato, enfim. Muito bem, um aspecto que tem sido bastante... não tem sido até bastante comentado não, mas é um aspecto muito importante, muito interessante do Santos, é a parte do profissional de psicologia que o Santos necessita para ontem, na minha visão. Porque a gente vê que muito do desempenho dos jogadores passa pelo mental, né? O cara ali, se ele está desconcentrado, se ele não está totalmente focado na partida, naquilo que ele tem que mirar como objetivo ali, ele não rende dentro do campo, né? Então não adianta ter toda aquela parte de entrosamento, treino físico, treino tático, se o jogador não está totalmente lá com o seu mental em dia, né? Sua concentração, seu foco, né? O Santos tinha, há um tempo atrás, aí, um profissional de psicologia que trabalhava nessa parte aí. Depois o setor foi extinto pelo clube, nas gestões anteriores do Marcelo Teixeira, mas nessa atual gestão também não foi retomado. Eu penso que esse profissional ele é de fundamental importância. Não precisa até nem ser um coach, né, de futebol, nem nada disso. Mas um profissional ali que trabalhe especificamente o aspecto psicológico do jogador. Alguém trabalha bem. A gente sabe que, por exemplo, tem treinadores que fazem esse tipo de trabalho até naturalmente dentro do vestiário, no dia a dia ali com o jogador, puxa um para conversar, o outro para conversar, que é aquela famosa, o time abraça a ideia do treinador, o time compra a ideia do treinador, né? O treinador entra no psicológico, entra na mente do jogador
para que o jogador consiga, juntamente com o coletivo, executar aquilo que o treinador está pretendendo com o time. Eu penso que seria de fundamental importância o Santos retomar o tema, não é? Porque o time do Santos é um time que tem o seu mental assim bem mal estruturado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem na prática aqui. O Santos, quando toma um gol, o time desmonta, né? Não existe ali um poder de reação, uma busca por um empate, por uma vitória. Eu não considero que existe uma busca, porque o que acontece dentro do campo é feito da forma errada. Corre-se errado, tentativas desesperadas ali de se mudar uma formação tática, de repente sair de um 4-3-3 ali para um 4-2-4, que é um sistema horrível, um sistema terrível, onde você perde o meio de campo e consequentemente acaba perdendo o jogo, uma tentativa desesperada de se conseguir o gol do empate ou eventualmente o gol da vitória. A última virada do Santos, o Santos é um time, é o que eu estou dizendo, né? O Santos é um time que não vira jogos. Se o Santos sai atrás do placar, muito dificilmente ele vai vencer. A última virada do Santos foi contra o São Paulo na Vila Belmiro, lá em fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Fevereiro, já se vão aí 5 meses, né? Então assim, ou o Santos sai na frente e consegue manter o resultado para vencer a partida, ou vai ser bastante complicado, né? A gente tem aí também alguns casos, também, na minha opinião pessoal, que envolve o fator psicológico, porque o Santos estava ganhando do Vasco na estreia, tomou a virada, o Santos estava ganhando do Bahia, deixou empatar, e por essas situações que o fator não conseguir administrar o resultado, o que está sendo feito de bom ali, não conseguir administrar a vitória, quase aconteceu contra o Fortaleza também, que denota a necessidade de se trabalhar esse fator psicológico dentro do clube. Nós temos aí o Mundial de Clubes que começa hoje na fase de mata-mata, não é? Palmeiras e Botafogo. Ah, Palmeiras, se tu não vencer o Botafogo, meu amigo, e voltar para casa, vai ser uma zoeira daquela, hein? O sem Mundial que aguenta aí, galera. E às vezes o pessoal pensa, né? Não, torcer pelo futebol brasileiro. Isso é uma utopia, gente. Eu acho que quem diz isso é quem mais assim não tá muito ligando para futebol, não gosta de futebol e ali torce para a seleção brasileira na Copa do Mundo, ainda daquele jeito, né? Porque o futebol é rivalidade, gente. A gente não pode ser hipócrita de chegar aqui e dizer assim, eu sou santista e vou torcer pro Palmeiras no Mundial. Não dá, vou torcer pro Flamengo. Não tem como, cara, sabe? Eu nem gosto muito de assistir jogos da seleção brasileira. A minha seleção é o Santos, né? Meu time é o Santos. Então vê que esse negócio, vamos torcer pro futebol brasileiro, isso é coisa de mídia, isso é coisa de Rede Globo, né? Rede Globo que gosta muito de pregar esse tipo de ideia aí. Mas pro torcedor ali, que é aquele que acompanha o time, assim, não, tá se lascando. Quanto menos brasileiro se der bem lá no Mundial, melhor, né? Porque o Santos tem aí é bicampeão mundial. Tô falando bem a verdade daquilo que eu vejo e entendo como parte do torcedor, né? Não adianta chegar aqui e falar assim, o futebol brasileiro é... Não. Na minha concepção, isso aí não existe, né? Até pode existir um caso ou outro, assim, mas é uma minoria, né? Então, caso o Palmeiras avance, o que eu acho particularmente que não vai acontecer com relação ao Palmeiras, nós temos aí 16 dias exatamente até o jogo da volta ao Campeonato Brasileiro, que é contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Então assim, se o Palmeiras avançar e chegar até a final, não vou fazer piada não, que é dia 13 de julho, o jogo da volta do Santos no Campeonato Brasileiro passa a ser o duelo contra o Flamengo, jogo esse que está marcado para Vila Belmiro, tá? Então aí o que acontece? Se o Palmeiras for eliminado
já mantém-se essa ideia de que o primeiro jogo na volta do Campeonato Brasileiro deva realmente ser contra o Palmeiras na Vila Belmiro no dia 13. No dia 13, que é um sábado, se eu não me engano. Para depois ter o jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro. Então é de fundamental importância que o Santos pontue, que o Santos volte a pontuar no Campeonato Brasileiro, porque a situação do Santos ainda não é confortável, né? Estamos ali na beira do abismo. Tá certo que passamos aí 30 dias ali fora da zona do rebaixamento, mas é bom abrir o olho, é bom não ficar dando muita moleza para essas situações, porque senão aí para voltar lá para dentro de novo é muito fácil, né? E a gente sabe que time grande, quando entra na zona de rebaixamento e começa a dar muitas voltas ali, começa meio que andar na areia movediça, quanto mais mexe, mais afunda, é cenário de rebaixamento. E o Santos tem um histórico recente que o torcedor obviamente não quer passar por isso de novo, né? Então, pessoal, é isso daí. Vou passar para desejar um bom dia para vocês. Se você discorda da minha opinião, se você tem uma opinião diferente, deixa nos comentários, a gente vai discutir, a gente vai debater, porque o canal é a voz do Santos, beleza? Um ótimo dia para todos. Tendo conteúdo novo, a gente volta aqui no canal. Um grande abraço e fui!